Está começando, hoje tem muita coisa para falar. Por incrível que pareça, numa segunda-feira, véspera de fim de ano, sim, temos muita coisa, mas vamos lá. Bom, aqui vou compartilhar com vocês o nosso comecinho. Então, hoje eu trouxe a coluna do Moisés Mendes. Eu sempre falo para vocês, um jornalista gaúcho, ele está sempre no DCM, por volta das 10h30 da manhã. Então, quando acaba o Pedro Zambarda aqui, no Folha Notícias Noite, geralmente no Folha Notícias Manhã, o Moisés Mendes já está conosco lá no DCM também. Então, aqui ele traz na coluna dele: Dino faz o que Rodrigo Pacheco não faria, muito menos num domingo. Então, Flávio Dino ajuda os desentendidos a entenderem por que Lula não brincou de republicano neutro, distanciado e contemplativo na escolha do novo ministro do Supremo. Imaginemos que Rodrigo Pacheco, o preferido de Alcolumbre, Flávio Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante, Silas Malafaia e outros poderiam se atrever a fazer o que Dino fez num domingo. Vejam o que ele fez hoje. Suspendeu por liminar a tentativa da direita de fazer valer de novo as emendas parlamentares já canceladas. A maracutaia estava em artigo incluído no projeto de lei que reduz em 10% a parte dos benefícios fiscais, aprovado na Câmara pela Câmara e pelo Senado na quarta-feira, que foi logo depois da votação polêmica da PL da dosimetria e da história do Jacques Wagner. Aqui ele fala assim: seriam revalidadas emendas parlamentares inscritas como restos a pagar entre 2019 e 2023. São emendas que, por algum motivo, não tiveram recursos aproveitados e foram canceladas por decurso do prazo. Só nesse ano, 2 bilhões e 970 milhões em emendas parlamentares foram canceladas por decurso de prazo para execução. Então, o artigo ressuscitava essas emendas e muitas envolvendo mutreta, claro, né, gente? Você acha que eles vão ressuscitar a emenda para fazer alguma coisa relevante, final de ano? A decisão liminar atende a um pedido de deputados do Partido Rede Sustentabilidade e do PSOL, que eles entraram com relação a isso, a gente vai falar também. Agora, a decisão de Dino vai para o plenário para ver se os demais ministros concordam. Dificilmente não irão concordar, o que provocará mais uma guerra com a máfia das emendas. Mas Flávio Dino está lá para enfrentar essas gangues. É onde Jorge Messias deve estar no ano que vem, fazendo o que deve ser feito, enfrentando golpistas e quadrilhas emendadeiras. Não é um ambiente para Rodrigo Pacheco. Então, por isso que o Lula sofreu muitas críticas com relação à indicação, né, do Jorge Messias para o STF, até do nosso campo. Afinal de contas, a gente sabe, nós gostaríamos que fosse uma representatividade feminina, negra e tudo mais. Tá pegando só o ambiente, tá pegando meu ventilador, Lucas, olha aqui. Ai, desculpa, gente, mas é que hoje tá complicado. Hoje tá bem difícil aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o ventilador. Peraí, tá? Colocar no 1. Só para não morrer. E então, quando a gente fala, inclusive, tem uma matéria falando do Jorge Messias hoje, o quanto isso pode prejudicar ainda mais a indicação do Jorge Messias, né? Que virou um parto. Né? Virou um parto, não, uma gravidez, porque no que o Lula falou sobre ele, tudo aconteceu para que ele não assumisse. Então, vou até trazer aqui para vocês uma reportagem que o próprio Metrópolis fala sobre isso. Aqui, a decisão de Dino complica ainda mais a indicação de Lula ao STF, a indicação de Lula, né, ao STF, que seria o Jorge Messias, porque ele barrou parte do projeto que liberava os pagamentos das emendas parlamentares que haviam precluído. Então, as lideranças do Senado afirmaram à coluna que essa decisão de Dino do último domingo de suspender as emendas de relator reforçou a resistência à indicação de Messias. Segundo caciques da casa do Senado, a suspensão dos repasses evidencia um acerto
da posição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que é necessária uma indicação mais próxima do Senado e da política. Então, está aqui, o principal receio dos senadores em relação à indicação de Messias é o reforço da chamada bancada governista no Supremo, justamente capitaneada por Flávio Dino, que tem colocado as emendas parlamentares em xeque. Então, está aqui em Café da Manhã com jornalistas. Na quinta-feira, Lula prometeu manter a indicação de Messias e diz que enviará, até o fim do recesso, a mensagem com o nome de seu escolhido para a vaga no STF. Bom, então, o que a gente sabe aqui com relação a essas emendas é que isso precisa continuar, e é claro que o que mais nos assustou, eu acredito que a vocês também, no orçamento aprovado para o ano que vem, foi o valor dessas emendas parlamentares que está previsto, né? Então, também vamos colocar na tela aqui com um pouco mais de bagagem. Então, vou colocar aqui para vocês por que o Dino barrou. Vamos lá. Por que Dino barrou parte sobre as emendas antes de Lula avaliar? Então, ele analisou, né, o mandado de segurança que foi colocado pelos deputados federais do PSOL e também do Partido Rede. Então, tá aqui, ó. A decisão do ministro Dino em suspender trechos de um projeto que visava ressuscitar as emendas do orçamento secreto veio antes mesmo do documento chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para possível veto. A liminar que atinge em cheio o artigo 10 do projeto de lei complementar, PLP, 128 de 2025, já está válida e só será analisada de novo pelo Supremo em 13 de fevereiro no plenário virtual. Então, tá aqui. A medida é possível porque foi analisada no âmbito de um mandado de segurança, apresentado por deputados federais pelo Partido Rede Sustentabilidade. Tá certo. Foi uma medida jurídica. Então, é um remédio constitucional. Tá certo que o Dino aprecia, ele não precisa pedir aval para o presidente Lula para fazer esse tipo de decisão, tá? Ele tem prerrogativa para isso com o ministro do Judiciário. Os parlamentares apontaram o perigo do dispositivo validar a retomada dos pagamentos ligados a emendas de relator. Então, tá aqui. O mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. Então, tá aqui. A decisão suspende a revalidação dessas emendas, cujo resto a pagar entre 2019 e 2023 seriam quitados até dezembro do ano que vem. E elas custeariam 3 bilhões, tá, para os cofres. Então, uma coisa que aconteceu na semana passada com a aprovação das emendas foi até aqui o valor, eu acho que a Natuza Neri fala nesse texto, foram 60 bilhões, gente, é muito dinheiro destinado a emendas aqui, ó. Ela vai falar que já passou do ponto, é como se o ano em que essas emendas fossem em que essas emendas foram apresentadas, ele não tivesse acabado. Eles querem continuar gastando, não querem dar transparência. Eu insisto nisso sempre, porque enquanto a política brasileira estiver sustentada por essa obscenidade de recursos, sem nenhuma ou quase nenhuma transparência, a política brasileira vai seguir com um problema congênito. Não existe presidente da República que governe, com o Congresso tomando conta do orçamento, e aí pode ser o presidente da República atual, pode ser o próximo presidente da República. Note que Bolsonaro não governou, porque o Congresso já tinha instituído o orçamento secreto. Lula tem muitas dificuldades de governar quando precisa de parceria do Congresso, e tem uma pessoa, um ministro do Supremo, que está tentando moralizar essa história, que é o ministro Flávio Dino. Ele não é o único ministro do Supremo que toca investigações cabeludíssimas sobre desvio de dinheiro com emendas parlamentares, em particular uma modalidade que é a emenda PIX. Ela cai direto, quase com nenhuma burocracia, na conta de prefeituras. E aí muitas prefeituras que estão sendo investigadas não fazem licitação, o dinheiro some, promete-se obra, a obra nunca é feita, é dinheiro nosso. Hoje, antes de entrar no plantão, uma senhora me abordou e disse o seguinte:
eles precisam parar de fazer isso com o meu dinheiro. Esse dinheiro é dinheiro do contribuinte brasileiro. E o ministro Flávio Dino tem o mérito de tentar moralizar minimamente essa história. E aí, o que o Congresso faz quando vê o ministro Flávio Dino tentando moralizar essa história? Fala de impeachment de ministro do Supremo, porque no coração deles, eles não dizem, mas no coração daqueles que são os senhores do orçamento secreto, e há um punhado deles, Flávio Dino é um empecilho para eles tomarem conta totalmente. É uma espécie de parlamentarismo orçamentário, sem a responsabilidade que o parlamentarismo traz. Esse dinheiro não é nem dinheiro novo, é dinheiro velho. Então, e bom, eu particularmente gostei muito desse posicionamento da Natuza, acabou chegando na loucura aqui, nas minhas loucuras de procura de notícias, mas acho que o mais importante que a gente tem para falar nesse momento é o quanto é importante o trabalho que o Flávio Dino está fazendo. E vão tentar o tempo todo deslegitimar o que ele está fazendo. E o Congresso, não a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Então, é exatamente o que fala aqui nesse texto do Moisés Mendes, que eu li logo no comecinho. Jamais Rodrigo Pacheco seria capaz de fazer o trabalho que o Flávio Dino estaria fazendo. Então, não há que se falar numa bancada governista, porque há que se falar numa bancada que tenha transparência e culhões para identificar para onde esse dinheiro vai. Porque é claro que esses deputados que são eleitos em suas regiões ali de militância eleitoral têm ali esse valor à sua disposição para poder articular trabalhos e melhorias dentro das suas cidades, dentro dos seus estados, mas junto com as prefeituras, junto com os governos, mas principalmente com prefeituras, porque acaba sendo muito mais fácil para você fazer o desvio, porque são locais menores, e o esquema é muito mais fácil de articular. Isso tem, não só a gente tem que apoiar o tempo todo e torcer para que o Flávio Dino consiga fazer o trabalho dele, só que nós sabemos a represália que o Congresso, não só na Câmara dos Deputados, mas a gente já está vendo o Senado Federal se articulando para prejudicar a base governista. Então, nós vamos ver aqui, o próprio Merval hoje se manifestou com relação ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Nós temos o Alessandro Vieira falando também, que é até o tema que eu trouxe aqui no título da live, assinaturas para um pedido de CPI da Viviane Moraes e do Daniel Vorcaro, do Banco Master, né, do envolvimento dela como advogada. Então, é muito importante, nesse momento, nós sabermos, assim como teve aquela questão do Jacques Wagner na semana passada, e agora tem uma questão envolvendo o Alexandre de Moraes e o Galípolo, aí vocês vão falar assim, nossa, você está falando de tudo. Nós precisamos ser extremamente pragmáticos e diligentes nesse momento. Porque, novamente, eu sou repetitiva, eu sou um disco riscado, nós estamos num momento importante, ano eleitoral, em que as informações elas vão vir umas por cima das outras. Elas vão vir assim. E nós vamos precisar ter o discernimento de entender, informar e de saber separar o joio do trigo. Então, a gente precisa da transparência nessas emendas. E, claro, nós precisamos saber quais são os nossos políticos e ministros que estão envolvidos com o escândalo do Banco Master. Mas o que a gente não pode é ficar achando também que tudo é um grande esquemão e reviver lá o Romero Jucá da história da Dilma e achar que está todo mundo contra o povo, que também não é muito assim. Então, essa militância do Dino com relação às emendas parlamentares me dá um pouco de conforto, porque a gente sabe que é nosso dinheiro e a gente sabe o quanto esse dinheiro é utilizado como uma articulação política por esses deputados e por esses senadores. Então, nós temos o tempo todo
que observar como isso vai ser utilizado contra a base governista. Porque eles querem que essas emendas continuem sem rastreio, para que eles possam desviar o dinheiro público, e inclusive desviar o dinheiro público nas próprias localidades em que eles foram eleitos. Então é muito importante que a gente consiga aí fazer com que cada vez mais o Flávio Dino consiga identificar esses desvios, e a gente já está vendo alguns caindo, inclusive como Sóstenes e Jordi aí na sexta-feira, que nós acompanhamos por aqui, e esperamos continuar acompanhando, porque aquela história ficou bastante mal contada, não é mesmo? Bom, gente, vamos lá, vamos começar começando. Vamos falar de Havaiana aqui também hoje, vamos falar, mas vamos falar de algumas outras coisas antes. Eu vou voltar ainda na questão das emendas. Aliás, eu vou já passar o vídeo das deputadas comemorando a decisão do Flávio Dino, barrando as emendas, essas emendas retrô aí, que seriam do orçamento secreto, que não haviam sido provadas anteriormente. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!